Bem-vindos de volta ao 13º episódio de Origens, a série que desvenda os momentos mais profundos e transformadores da história da humanidade. Hoje, mergulharemos em uma narrativa que toca o coração de cada um de nós, o conflito entre irmãos, as escolhas que definem destinos e a fidelidade de Deus mesmo diante das nossas imperfeições. Preparem-se, porque esta é uma história de traição, redenção e promessas que atravessam gerações. A areia do deserto ainda guardava as pegadas de um homem que mudou o curso da história. Abraão, o amigo de Deus, havia chegado ao final de sua jornada terrena. Seus olhos cansados, que testemunharam milagres impossíveis, agora se preparavam para fechar pela última vez. Ele tinha 175 anos, e cada ruga em seu rosto contava uma história de fé, dúvida, fracasso e vitória. Mas antes de partir, Abraão ainda tinha um último capítulo a escrever. Após a morte de Sara, ele tomou outra esposa, Quetura. Dela nasceram 6 filhos, Zinrã, Joqusã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. A tenda de Abraão, que um dia parecerá estéril e silenciosa, agora transbordava de vida e de vozes infantis. Ele se tornará, literalmente, pai de muitas nações, exatamente como Deus havia prometido décadas atrás sob o céu estrelado. Porém, Abraão era sábio. Ele sabia que promessas divinas vêm com responsabilidades e que a clareza na sucessão evitaria conflitos futuros. Então, enquanto ainda tinha forças, ele distribuiu presentes generosos aos filhos de suas concubinas e os enviou para o Oriente, para longe de Isaque. A herança principal, a promessa da aliança, a bênção que vinha desde o chamado em Ur dos Caldeus, tudo isso pertencia exclusivamente a Isaque, o filho da promessa, o filho do milagre, aquele que nascerá quando tudo parecia impossível. E então chegou o dia inevitável. Abraão expirou. Não foi uma morte trágica ou prematura. As escrituras dizem que ele morreu em boa velhice, velho e farto de dias. Há algo profundamente belo nessa expressão, farto de dias. Não significa apenas viver muito, mas viver plenamente, completar a jornada, cumprir o propósito. Abraão partiu satisfeito, sabendo que sua fé não havia sido em vão. E em um momento que derrete o coração mais endurecido, Isaque e Ismael, os 2 irmãos separados pelas circunstâncias da vida, se reuniram. Ali, diante da caverna de Macela, onde Sara já descansava, eles sepultaram juntos o corpo de seu pai. As mágoas do passado, as feridas da rejeição, tudo foi temporariamente deixado de lado. Naquele momento, eles não eram o filho da promessa e o filho da escrava. Eram apenas 2 filhos despedindo-se de seu pai. Ismael, que havia sido enviado embora com sua mãe Agar, tornará-se líder de 12 príncipes, exatamente como Deus prometera. Seus descendentes habitaram desde Avilá até Sur, prosperando no deserto. Ele viveu 137 anos antes de também reunir-se aos seus antepassados. Mas nossa história agora se volta para Isaque, o portador da promessa. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, aquela mulher extraordinária que deixou tudo para trás para se casar com um homem que nunca havia visto. E assim como acontecerá com Sara, Rebeca era estéril. Parece irônico, não parece? A promessa de uma descendência incontável passando por mulheres que não podiam ter filhos. Mas talvez seja exatamente esse o ponto. Deus não precisa de condições ideais. Ele se especializa em impossíveis. Isaque não simplesmente aceitou a esterilidade de sua esposa como destino. Ele orou. Ele intercedeu. Ele insistiu com Deus. E o Senhor ouviu. Rebeca concebeu. Mas a gravidez foi tudo, menos tranquila. Dentro de seu ventre, 2 bebês lutavam ferozmente. A dor era tanta, tão intensa e constante, que Rebeca clamou: se é assim, por que vivo? Quantas vezes nos encontramos nesse lugar? Oramos por algo desesperadamente, e quando finalmente recebemos, a jornada é muito mais difícil do que imaginávamos. Rebeca foi buscar resposta diretamente com Deus. E a resposta que ela recebeu mudaria o curso da história para sempre. O Senhor lhe disse: 2 nações estão em seu ventre. 2 povos se separarão das suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Imagine carregar esse conhecimento.
Imagine saber que seus filhos estão destinados a um conflito que atravessará gerações. Quando finalmente chegou o momento do parto, o primeiro a sair era completamente ruivo, coberto de pelos como uma capa de pele. Eles o chamaram Esaú, que significa peludo. Mas imediatamente após, veio seu irmão, segurando o calcanhar de Esaú com sua pequena mão. Ele foi chamado Jacó, aquele que segura o calcanhar, ou que suplanta. Desde o primeiro momento, a narrativa de suas vidas estava escrita: rivalidade, competição, luta. Os meninos cresceram, e suas diferenças se tornaram ainda mais evidentes. Esaú transformou-se em um caçador habilidoso, um homem do campo, rude e prático. Jacó era o oposto, quieto, reflexivo, preferindo habitar nas tendas. E os pais, cometendo um erro devastador, escolheram favoritos. Isaque amava Esaú, seduzido pela caça selvagem que ele trazia. Rebeca amava Jacó. Nunca subestime o dano que o favoritismo causa em uma família. Essas sementes de divisão plantadas pelos pais cresceriam como espinhos que rasgam e ferem. Um dia, Jacó estava preparando um guisado quando Esaú chegou do campo, exausto e faminto. O cheiro da comida atingiu suas narinas como uma tentação irresistível. Deixa-me comer desse guisado vermelho, porque estou desfalecido, disse Esaú com aquela franqueza brutal que o caracterizava. Jacó, sempre calculista, sempre esperando sua oportunidade, viu uma abertura. Vende-me primeiro a tua primogenitura. A primogenitura não era apenas um título honorífico. Era uma herança dupla, autoridade espiritual sobre a família, a bênção de liderar o clã. Era a continuação da promessa de Abraão. Era tudo. E Esaú, governado pela urgência do momento, pela necessidade física imediata, respondeu com desdém: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Ele jurou, vendeu seu direito de nascença por um prato de lentilhas, comeu, bebeu, levantou-se e saiu. As escrituras registram um epitáfio devastador sobre esse momento: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E você? O que acha disso? Já trocou algo de valor eterno por uma satisfação momentânea? Já vendeu seu futuro por um prazer passageiro? A história de Esaú é um espelho que nos confronta com nossas próprias escolhas impulsivas. O tempo passou. A promessa feita a Abraão agora repousava sobre os ombros de Isaque. Mas a terra de Canaã foi atingida por uma fome severa, não tão catastrófica quanto a que trouxe Abraão ao Egito anos atrás, mas suficientemente grave para ameaçar a sobrevivência. Isaque, seguindo o padrão que conhecia, começou a caminhar em direção ao Egito, buscando refúgio na terra fértil do Nilo. Mas em Gerar, Deus o interceptou. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te indicar. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Era uma renovação da aliança. Deus estava dizendo: a promessa não morreu com seu pai. Ela continua viva em você. E então, em um momento profundamente tocante, Deus explicou por quê. Porque Abraão obedeceu à minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. A fidelidade de uma geração abençoa a próxima. O legado de Abraão não foi apenas material. Foi espiritual. Foi uma herança de obediência que transcendeu sua própria vida. Isaque obedeceu e ficou em Gerar. Mas ali, ele cometeu o mesmo erro que seu pai havia cometido 2 vezes. Rebeca era extraordinariamente bela, e Isaque, temendo que os homens daquela região o matassem para tomar sua esposa, disse que ela era sua irmã. É perturbador como os filhos frequentemente repetem os erros dos pais, como se os padrões disfuncionais fossem transmitidos junto com a genética. Mas Deus, em sua misericórdia, protegeu Isaque de sua própria covardia. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciando Rebeca de forma que deixava claro que ela não era sua irmã. Furioso, Abimeleque o confrontou: eis que ela é evidentemente tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? Isaque não tinha desculpa. Ele confessou seu medo. E Abimeleque, mostrando mais integridade que o patriarca, o repreendeu:
Que é isso que nos fizeste? Facilmente alguém do povo teria se deitado com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque emitiu um decreto protegendo Isaque e Rebeca. Qualquer pessoa que os tocasse seria morta. E ali, sob a proteção involuntária de um rei pagão, Isaque começou a prosperar. Ele plantou naquela terra, e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais do que havia semeado. O Senhor o abençoou abundantemente. Suas riquezas cresceram exponencialmente. Ele possuía rebanhos de ovelhas, gado, e grande número de servos. Sua prosperidade tornou-se tão grande que os filisteus começaram a invejá-lo. A inveja é um veneno silencioso que destrói comunidades. Os filisteus, consumidos por ela, começaram a entulhar todos os poços que os servos de Abraão haviam cavado nos dias de seu pai, enchendo-os de terra. No deserto, água é vida. Destruir um poço não é apenas vandalismo. É tentar assassinar pela sede. Finalmente, Abimeleque disse a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque se mudou. Ele acampou no vale de Gerar e habitou ali. E fez algo profundamente simbólico. Ele reabriu os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, os mesmos que os filisteus haviam entulhado após a morte de seu pai. E os chamou pelos mesmos nomes que seu pai lhes havia dado. Há algo extraordinariamente poderoso nesse ato. Isaque não estava apenas cavando buracos na terra. Ele estava recuperando um legado. Ele estava dizendo: eu sou filho de Abraão. Eu carrego suas promessas. Eu não deixarei que sua memória seja enterrada. Mas o conflito não terminou. Os servos de Isaque cavaram um novo poço no vale, e encontraram água viva, água corrente. Imediatamente, os pastores de Gerar começaram a brigar com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Isaque chamou aquele poço de Ezeque, que significa contenda. Eles cavaram outro poço, e novamente houve briga. Ele o chamou de Sitna, inimizade. Mas Isaque não revidou com violência. Ele simplesmente se mudou. Ele continuou cavando. E finalmente, cavou outro poço, e desta vez não houve disputa. Ele o chamou de Reobote, dizendo: porque agora nos deu o Senhor largueza, e prosperaremos na terra. Que lição profunda sobre perseverança! Quando as pessoas brigam por aquilo que você conquistou com trabalho, não perca tempo em batalhas intermináveis. Continue cavando. Continue criando. Continue avançando. Deus tem espaço suficiente para todos. De Reobote, Isaque subiu a Berseba. E ali, naquela noite, o Senhor lhe apareceu novamente e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Ele armou sua tenda naquele lugar e seus servos cavaram outro poço. Isaque estava estabelecendo raízes, marcando o território espiritual, não apenas físico. E então algo extraordinário aconteceu. Abimeleque, o mesmo rei que havia expulsado Isaque de Gerar, veio até ele com seus conselheiros, incluindo Ficol, comandante de seu exército. Isaque, surpreso e talvez ainda magoado, perguntou diretamente: por que viestes a mim, visto que vós me odiastes e me expulsastes de vós? A resposta de Abimeleque revela uma verdade profunda sobre o testemunho silencioso da integridade. Vemos claramente que o Senhor é contigo. Façamos agora aliança contigo. Jura-nos que não nos farás mal, assim como nós não te tocamos e não te fizemos senão bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o bendito do Senhor. Até os inimigos reconheceram a bênção de Deus sobre Isaque. Sua prosperidade não era resultado de manipulação ou agressão. Era a manifestação visível do favor divino. Isaque preparou um banquete, e pela manhã eles se levantaram cedo e fizeram juramento mútuo. Então Abimeleque partiu em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram e lhe contaram sobre o poço que haviam cavado. Achamos água. E Isaque chamou aquele poço de Seba, que significa juramento, dando origem ao nome Berseba, que permanece até hoje. Mas enquanto a vida de Isaque florescia espiritualmente, uma dor familiar o aguardava.
Esaú tinha 40 anos quando tomou por esposas duas mulheres hetéias, Judite, filha de Beeri, e Basimate, filha de Elon. E as escrituras registram uma sentença breve, mas carregada de tristeza, e estas foram amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Esaú, o filho primogênito, aquele que nasceu primeiro, aquele que carregava o direito natural de liderar a família, havia se casado com mulheres que não compartilhavam a fé de seus pais, que adoravam outros deuses, que traziam costumes pagãos para dentro da tenda de Isaque. O filho que já havia desprezado sua primogenitura agora desprezava também a herança espiritual de sua família. E assim terminamos este episódio no mesmo lugar onde começamos, com famílias imperfeitas, promessas eternas e um Deus que permanece fiel mesmo quando nós falhamos. Vimos irmãos que lutam desde o ventre, pais que cometem erros ao escolher favoritos, filhos que trocam bênçãos por pratos de comida, e um patriarca que repete os pecados de seu próprio pai. Mas também vimos algo mais. Vimos que Deus não desiste. Ele renova suas promessas geração após geração. Ele transforma conflitos em crescimento, disputas em oportunidades, e até nossos erros em lições que moldam o caráter. A história de Isaque nos ensina que herdar promessas divinas não significa viver sem desafios. Significa ter a certeza de que, no meio da fome, dos conflitos, das disputas por posses e das decepções familiares, há um Deus que diz: não temas, porque eu sou contigo. Se você está passando por disputas que parecem não ter fim, se está reabrindo poços que outros entulharam, se está cavando incessantemente em busca de água em terras áridas, lembre-se de Isaque. Continue cavando. Continue avançando. Continue confiando. Porque chega o dia em que até seus inimigos reconhecerão: o Senhor é contigo. E você, está disposto a continuar cavando mesmo quando as pessoas disputam cada pequena vitória sua? Inscreva-se para continuar acompanhando a série Origens, porque a história de Jacó e Esaú está apenas começando, e o que vem pela frente vai mostrar que as escolhas que fazemos hoje ecoam por toda a eternidade. Até o próximo episódio.